Olá pessoal, tudo bem? Eu vou começar esse vídeo aula para mostrar para vocês como é que eu desenvolvo o Cobogó, um elemento de separação de paredes e complemento de fechamento, bastante utilizado e que não é nativo dentro do Revit, né? Existem várias soluções, eu tenho encontrado por aí, e essa é a solução mais interessante que eu encontrei até agora. Então a gente consegue construir um elemento definindo qual vai ser o modelo que a gente vai utilizar, quantos a gente precisa na horizontal, quantos na vertical, e a partir daí a gente cria esse elemento aplicando materiais também. Tá? Existem vários modelos de construção e esse eu achei o mais interessante. O recurso que a gente vai utilizar é o texto do modelo. A gente vai fazer uma inscrição, então usar uma fonte especial para fazer esse elemento e a partir daí replicar e usar no nosso projeto. Tá? O primeiro passo que a gente tem que fazer é baixar essa fonte, que eu vou colocar o link para vocês aqui embaixo, que é uma fonte que foi criada com um desenho de vários cobogós que são bastante utilizados na nossa construção. Eles não são referenciados por fornecedores, mas é um elemento que é bastante comum e acho que dentro dessa gama aqui vocês vão encontrar algum elemento que atenda à necessidade de vocês. Tá? Então eu baixei, vou clicar nesse arquivo, ele vai abrir essa tela, eu peço para instalar. Ele fez esse barulho confirmando a instalação. Tá? Vocês podem também, outro processo, é vocês abrirem a pasta do Windows, tá? Onde ele está localizado, entre a pasta Windows, a pasta fonte, e joga esse arquivo para cá. Vocês vão ver que ele já está utilizado junto com todas as outras fontes, né, que você tem no computador. Então ele já está instalado aqui. Então é a partir dele que a gente vai criar essa fonte, tá? Voltando para o Revit, então, como é que a gente faz para fazer a criação desse processo? Tem aqui um projetinho que eu separei para explicar para vocês. Eu vou clicar aqui, então, nessa área que eu tenho de 1,20 m de largura. Eu vou criar esse cobogó, fazendo essa divisão dessa sacada para fazer o fechamento total dela, tá? Eu preciso, o primeiro passo, é definir em que plano que eu vou fazer o desenho dele. Então, vou aqui para a vista, tá? Esse aqui, então, aquele corte onde eu posiciono aquele elemento. Eu vou escolher aqui o texto do modelo, vou pedir para selecionar o plano, eu vou usar como referência aquela parede lá do fundo que está desenhada, tá? Então seleciona essa parede e ele vai abrir aqui qual que é a informação que eu quero colocar. Eu vou colocar aqui apenas uma letra, que é o que a gente necessita para o modelo. Eu vou escolher o modelo F, estou escolhendo aleatório, mas eu posso consultar aquela tabelinha. Aquela tabelinha foi criada, então, uma pessoa pegou todos os modelos e desenhou essa fonte referenciando todos esses objetos, tá? Então, cada letra do teclado é referente a um modelo que ele criou e tem diferença entre as letras minúsculas e maiúsculas. Mais para frente a gente vai ver isso, tá? Então, vou selecionar aquele texto e vou clicar. Normalmente, quando vocês ainda não prepararam essa função, na hora que vocês selecionarem o texto, vocês vão precisar configurar uma propriedade de texto, tá? Para saber como é que vai ser escrita essa palavra, tá? Eu cliquei, então, criei um texto no modelo. Eu vou usar o Cobogó aqui como tema. Vou usar a fonte do texto, a fonte que eu escolhi. Então, se eu escolher, por exemplo, uma outra fonte, vocês, por exemplo, na hora que abrirem, vai estar Arial. Vocês vão trocar, vocês vão lá que ele vai representar a letra F. Tá? Então, normalmente, vocês vão colocar, a primeira vez que forem fazer, vai aparecer uma letra normal. Vocês vão, então, escolher a Dingbat Cobogó. E o tamanho do texto, se vocês usarem aqui essa escala, é a escala que a gente vai ter da largura. Como são todos quadrados, então a gente está falando da largura e da altura do modelo que a gente vai utilizar, tá bom? Do OK e ele vai fazer a representação. Pronto, fiz isso, achei a representação do primeiro modelo. Eu vou alinhar aqui ela direitinho com a parede, tá? Então vou selecionar aqui a parede, dar o alinhamento. Ela alinhou lá atrás, porque aqui tem o batente da porta. Vim aqui, alinhei com o chão. Então está tudo definido e está pronto, tá? Eu vou voltar na vista da planta para a gente poder ver como é que está esse alinhamento. Então ele fez aqui, começando a extrusão a partir da parede que eu usei como referência. Eu vou continuar usando a parede como referência, mas só que eu vou deslocar para trás. Opa, desculpa, melhor selecionar aqui. Então aqui está alinhado, tá bom? Como é que eu defino essa espessura? Aqui de novo, eu vou ter aqui, ó, cota linear. Eu vou dizer qual que é a espessura da profundidade desse cobogó. Então aqui no caso eu coloquei 15. Se eu quiser que ele tenha 18 centímetros, que é a espessura da minha parede, eu venho, clico 18
dou aplicar, ele vai aumentar. Se eu quiser 40 centímetros, por exemplo, eu dou 4, ele aumenta, então ele vai definir essa profundidade, tá? Trabalhar com 18. Pronto, fiz com 18. Então está alinhado referente à parede do fundo. Se eu voltar aqui então para o corte B, que é onde representa a fonte, veja que ela está criada aqui. Como é que eu cheguei nesse valor de 40, que é o que especifica aqui essa altura, tá vendo? Vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essa alteração. Se eu colocar ele 20 centímetros e aplicar, o texto ele reduziu, então, né? Ele faz a redução do texto usando essa fonte e ele reduz para esse tamanho, tá bom? Então é bem simples. Eu vou usar aqui 30 centímetros, por exemplo, que é um tamanho meio padrão do que existe por aí, existe de 20, 25 e tal. Como aqui eu tenho 1,20 m, eu vou tentar trabalhar com a proporção que eu conheço, e a partir daí eu faço todo o desenho dele, tá? E o que eu vou fazer? Nada mais é do que aplicar o comando array, tá? Eu vou definir, então, o comprimento que eu quero, quantas eu quero, então 1,20 m eu estou trabalhando com 30 centímetros, eu vou precisar de 4, e aí depois, feito de 4, eu faço a seleção, verifico se o filtro está certo, grupo de modelos, eu venho aqui e faço de novo a matriz ou array e faço a elevação que eu quero. Estou trabalhando aqui com 40 centímetros, eu vou trabalhar com 10 para chegar numa altura, não, ficou muito forte, 15, deixa 10. Tá? Ele vai atingir, eu estou trabalhando com 30 centímetros, com 3 ele vai até lá em cima, eu não quero até lá em cima, eu vou deixar 8, uma altura que vai acompanhar um pouquinho aqui, passar da porta e definir. Tá, feito isso, assim, eu normalmente não gosto de trabalhar com um grupo, tá? Então eu separo, seleciono todos eles, tá? Eu venho aqui, filtro, grupos de modelo, eu separo e dou um desagrupar. Como tem outros, né? Era grupo de modelo dentro de grupo de modelo. Vou aplicar o filtro de novo, selecionar grupos de modelo, desagrupar. Eu tenho liberado, então são todas agora o modelo de texto. Se vocês quiserem editar é possível. E aí o que dá para fazer também é associar qual que é o material que eu vou utilizar. Tá? Selecionei aqui a abertura de material. Eu posso usar tanto um acabamento em porcelana, por exemplo, que está aqui já disponível. Abrir aqui uma vista 3D para mostrar para vocês a sacada, tá? Então como é que ele fica, ele vai apresentar. Se eu quiser fazer a alteração de material, então como eu fiz aqui, eu posso colocar tanto material marfim, por exemplo. Ele já associou então o material. Então para que faça isso eu tenho que selecionar todos eles, tá? Esse que foi selecionado, filtro, seleciono todos os modelos genéricos, tem material, porcelana, aqui, aplico. Ele já está com material. Tá? Se eu quiser fazer alteração, vou pegar aqui só um no meio para a gente ver como é que fica diferente. Se eu quiser fazer de repente uma combinação, eu posso colocar qualquer um que eu quiser. Vamos pegar aqui uma pintura só para destacar um pouquinho a cor. Vou pegar um azul. Tá? Então eu vou ter a cor diferente. É isso. Feito isso, aqui é uma renderização que eu fiz anteriormente. Tá? Aqui utilizei um material concreto. Então é isso. É bem simples a gente fazer essa modelagem. Espero que ajude vocês. Até a próxima.